Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim um projeto de arena do esporte que tem tudo para ser um dos estádios mais modernos do país e falar assim sobre essas obras que, por incrível que pareça, desde 2015 ele já tinha a expectativa de iniciar, 2011 também, principalmente quando surgiu esse projeto. E assim, qual que é a expectativa atual de começar e gastos e também a capacidade máxima do estádio, que eu vou contar tudo aqui nesse vídeo de hoje para vocês, tá? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Carton, eu me chamo Gustavo e aqui eu vou trazer alguns vídeos também de estádios de vários times do futebol brasileiro. Já trouxe dois aqui para vocês que eu recomendo dar uma olhada, vou deixar aparecendo no card e também na tela final, tá? E antes de começarmos, se liga nessa dica super importante. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, tem um recado super importante para vocês, que é sobre o treinamento Net Milionário, onde por lá você vai aprender assim como fazer anúncio aqui para o YouTube, para o Instagram, também para o Facebook, aprender assim a utilizar as ferramentas principais do marketing digital, com dois caras muito feras nessa área, que é no caso do Ruiter e do Pedro, que assim, eles faturam mais de 1,5 milhão de reais por mês, apenas automatizando seus processos, e ele abre a caixa mesmo, mostra tudo o que ele faz nesse treinamento para conseguir esses resultados, tá? Então vou deixar aqui o link na descrição, no primeiro comentário fixado e também na descrição, esse link que você vai ter uns bônus especiais, como por exemplo a edição de vídeos para o YouTube, para você também fazer uma grana aqui na plataforma. Além assim também de como fazer lançamentos milionários, e eles abrem bastidores de como eles fizeram assim mais de 1 milhão de reais em menos do que 3 dias apenas com lançamentos, tá? Então já corre aí, aproveita essas últimas 20 vagas que eu vou deixar aqui o link na descrição, que com esse link você tem 30% de desconto e mais 2 bônus, tá? Valeu demais. Bom, atualmente o Sport que utiliza a Ilha do Retiro para mandar suas partidas, que também tem uma excelente estrutura e que a capacidade atualmente é de 35 mil torcedores. Esse novo estádio, a expectativa é de que nem mude tanto assim o número de torcedores, que inicialmente chegaria a 46 mil, mas atualmente giraria na casa de 32 a 35 mil torcedores, tá? O Sport que já tem um dos CTs mais modernos do país e que com esse estádio não tenho dúvidas nenhuma que teria uma das estruturas top 5 aqui do Brasil, sem sombra de dúvidas, tá? E assim, já contando um pouco sobre o projeto do estádio, que agora atualizando um pouco para vocês, começar até no máximo em 2026, que esse projeto começou a ser especulado em 2010, em 2011 ele já estava na expectativa de que iria começar as obras, mas algo que não acabou acontecendo. E para você ter uma noção, era para terminar em 2015, já estamos em 2021 e nada de ter acontecido sobre esse movimento, porque o Sport meio que acabou perdendo a construtora que iria fazer essas obras, tá? A empresa que era no caso a construtora Engevix, que foi investigada na Lava Jato e até hoje está assim com vários casos em aberto, e por conta disso não teve essa construção do estádio do Sport, que já estava muito bem encaminhado mesmo, tá? Iria começar ali as obras a partir de 2011, o que acabou não acontecendo, infelizmente. A última novidade que tivemos sobre isso, abertamente, de um presidente falando sobre expectativas de iniciar, foi aí no caso da gestão do João Humberto Martorelli, isso. Ele que falou que o estádio poderia começar a ser construído entre 2021 e 2026. Foi uma perspectiva bem mais pessimista, visto que ele assumiu em 2016 e nem seria na gestão dele, por exemplo, que iria começar esse projeto, tá? Já estamos aí no meio de 2021, possivelmente não deve começar nada esse ano, quem sabe a partir de 2022 em diante, e que seria um dos estádios mais modernos do Brasil, sem sombra de dúvidas. E por conta da pandemia também dificultou bastante o projeto, já que o Sport tem buscado vários investidores, chegou a um acordo bem perto com uma construtora também francesa, no caso da Vinci, mas assim, não avançou muito essa conversa. Existe a possibilidade futuramente de ser sim essa construtora especializada na construção de estádio. Eles mesmos já construíram 3 estádios no próprio país, no caso na França, já fez outros estádios, outros 3 também na China, em países como por exemplo a África do Sul e também em alguns lá na Ásia. Então tem bastante experiência nesse ramo. E falando de valores, inicialmente, uma matéria que eu vi lá em 2016 ainda, a expectativa era de gastar até 750 milhões de reais. Uma movimentação que poderia gerar até 2 bilhões, que poderia movimentar esse valor, mas de gastos mesmo seria esse valor aí próximo de 750 milhões, e que não tem dúvidas nenhuma que com a alta do euro, do dólar, esse valor hoje passa da casa de bilhão de reais já,
e até dificultaria bastante para o esporte querer, por exemplo, fazer uma projeção baseada nesses números lá de 2016, por exemplo, porque tem também inflação, tem taxa de juros e por conta da desvalorização do real perante as outras moedas, isso dificultaria bastante. Então o esporte teria que trabalhar com um número bem alto, diria que até bem próximo da casa de R$ 1 bilhão para a construção desse estádio. E assim, para conseguir parceiros para um projeto desse, assim como em 2016, era bastante difícil, porque tinha uma desconfiança muito grande no Brasil, os investidores olhavam com olhos meio estranhos para cá. Isso em 2016, eu diria que hoje também, principalmente pós-pandemia, isso não mudou muito não, tá? E até o ex-presidente falou assim sobre essa construção da Arena Rubro-Negra, que teria uma grande dúvida, né? Alguns chamam de Arena do Esporte, Arena Rubro-Negra. O ex-presidente Gustavo afirmou que, apesar dessa crise financeira instalada no clube e principalmente também aqui no país, seria uma boa hora. Ele deu essa entrevista em outubro do ano passado, então em outubro de 2020 falou que poderia ser uma boa hora para conseguir alguma parceria por conta dos juros bem baixos aqui no país. E por conta também assim que, sei lá, igual tinha um acordo bem próximo com aquela Vinci, engenharia construtora francesa, e por exemplo, se fosse 100 milhões de euros atualmente, já daria ali 750 milhões de reais, então eles colocariam um valor bem baixo, poderia fazer um estádio de grande magnitude, que seria, por exemplo, no caso do esporte, tá? E até quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou que a capacidade inicial desse projeto, o ex-presidente Gustavo, seria até de 46 mil torcedores, mas ele trabalharia com um número um pouco mais baixo, principalmente também pensando em cortar custos, que não compensaria fazer algo tão grande assim por agora. De 46 mil torcedores ficaria ali, teria que diminuir para 33, 35 mil torcedores, que é atualmente o que recebe em jogos a Ilha do Retiro, mas assim, com um estádio novo, com arquibancada, estrutura muito melhor, e sem dúvidas, só pelas fotos que eu vou deixar aparecendo aqui ao longo desse vídeo, com camarotes, seria bem interessante sim, esse projeto do esporte, e quem sabe, né, até 2026 aí pode sair do papel, e até foi falado sobre a mudança de patamar e perspectiva do esporte a partir da construção do seu estádio. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que poderia trazer o esporte para um outro patamar do futebol brasileiro, tá? E você, o que você acha a respeito desse projeto? Você acha ele bacana? Você acha que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Aqui na tela final agora eu vou deixar o projeto de Arena do Goiás, esse já está bem mais encaminhado, e o outro do Brusque, que a partir do ano que vem já pode sim começar algumas construções por lá, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal, e até mais, valeu!